pessoal, eu sou o Dr. Gilmar, eu sou médico nutrólogo aqui no grupo Health Scoop e hoje eu tô aqui para bater um papo com a doutora Fabiola sobre o falso magro. Eu vou deixar que a doutora Fabiola se apresente. Muito prazer, me chamo Fabiola Espíndola, sou nutricionista do grupo Health Scoop e é um prazer estar aqui hoje podendo compartilhar com vocês um pouquinho do nosso dia a dia, não é verdade? Exatamente. A gente vai compartilhar aqui com vocês um pouco do que a gente faz dentro do nosso consultório, que tem sempre esse bate-bola entre o nutrólogo e a nutricionista. O paciente vem com uma determinada queixa, a gente faz a abordagem nutrológica e o paciente vai para que tenha a abordagem nutricional. E dentro desse conceito do falso magro, a gente tem alguns pacientes assim no consultório, né, Fabiola? Esse somatório de esforços é sempre bom para um efetivo desfecho dos nossos pacientes. Sim, é muito interessante essa possibilidade que a gente tem de estar compartilhando conhecimento, né, dividindo realmente as estratégias para que o paciente tenha o melhor tratamento. É muito comum, né, eu, no meio de uma consulta, mandar uma mensagem para o Dr. Gilmar e vice-versa, e a gente falar, né, discutir o caso daquele paciente, qual a melhor forma nutricional de tratar aquele paciente, com a medicação que ele está usando, né? Se a gente vai lançar mão de uma dieta cetogênica, de uma low carb, qual estratégia de fato que a gente vai utilizar com aquele paciente. Às vezes no meio da consulta ele fala assim, ó, para, vou mandar um áudio para nutricionista. Fala, Fabiola, tô no meio da consulta, tô te mandando um áudio. Então, nós vamos falar agora do paciente falso magro. E conceitualmente, o que é o paciente falso magro? O IMC normal é considerado aquele entre 18 e 25. E dentro desse IMC considerado normal, nós temos alguns pacientes que têm um percentual de gordura elevado mesmo dentro desse IMC. Esses pacientes normalmente são os considerados falsos magros, tá? A abordagem desses pacientes no consultório é uma abordagem muito peculiar, né, tanto do ponto de vista nutrológico quanto do ponto de vista nutricional, e que pode requerer uma série de intervenções, tá certo? Quando a gente fala em falso magro, as pessoas logo se identificam, né? Ah, meu Deus, será que eu sou um falso magro? Eu quero que bota aquela blusinha e fica aparecendo a minha barriga, né? Quando eu tiro a blusa, eu vejo que eu tenho barriguinha, né? Isso é muito comum. Exatamente, exatamente. O nosso corpo está sempre usando estratégias para driblar a gente de perder aquela gordurinha que está no final, aquela dobrinha que a gente não gosta, né? E vamos dissertar sobre isso aí ao longo da nossa explanação. Até né, porque Fabiola? nós não nascemos para perder nada, né? E é Exatamente. por isso que a gente tem que estar o tempo todo mudando estratégias, porque o nosso corpo se adapta. E a gente observa isso muito em treino de musculação também, né? A gente vai lá, faz um plano, faz um treino de um mês. No segundo mês a gente já não tem mais tanto resultado quanto a gente teve no mês anterior, né? Então, porque o nosso corpo já se acostumou com aquele estímulo, com aquele exercício, então é hora da gente mudar. E a mesma coisa com a alimentação, né? É muito comum o paciente chegar no momento, porque o início do processo de emagrecimento, eu sei que a gente vai falar mais do falso magro, mas eu só estou pegando um gancho aqui, porque o início do emagrecimento é um momento que realmente o paciente tem uma perda de peso mais intensa, né? E com o passar do tempo, isso vai diminuindo. E aí é a hora da gente realmente mudar a estratégia. Mas voltando lá ao gancho, que eu não vou me perder, para a gente falar do falso magro. E aí quando a gente vem para o IMC, né? Quando a gente olha para o IMC, a gente está olhando para números. E a gente não pode esquecer que a gente não trabalha com números, né? A gente trabalha com gente. E então, quando eu pego, por exemplo, um paciente com IMC alto, mas eu olho para ele tem 100 quilos, mas ele tem 80 quilos de massa muscular, né? E 10 de gordura, o IMC dele vai dar que ele é um paciente obeso, Exatamente. né? E na verdade não é. Então, a gente precisa estar atento à composição corporal. Exatamente. Né? Por isso é tão importante a análise da bioimpedância dos nossos pacientes. A gente que sempre trabalha com a bioimpedância e com alguns outros métodos também, né, de avaliação de composição corporal no consultório, a gente consegue avaliar o nosso paciente como um todo. Né? Você consegue entender e identificar se aquele IMC, que é um índice usado de uma maneira geral, é efetivo para aquele paciente específico. E com isso, a gente consegue traçar a estratégia para aquele paciente em questão. Uma coisa muito interessante com relação ao falso magro e ao IMC é que muitas vezes esse tipo de paciente
Ele, por ter na composição corporal um percentual de gordura muito elevado e de massa magra, massa muscular muito baixo, ele é um paciente que ele gasta pouca energia, inclusive em repouso. Então, muitas das vezes, um paciente com IMC um pouco acima do normal, ali em 27, 28, ele tem um gasto metabólico tão baixo que a gente precisa entrar com medicação para que a gente consiga fazer com que esse paciente tenha adesão a um plano alimentar que a doutora Fabiola prescreveu. Com certeza. Não, isso é fundamental, né? Quando você fala, né, da bioimpedância, hoje a gente tem a tecnologia muito a nosso favor, né? Então a gente tem a bioimpedância, a gente tem a calorimetria, a gente tem, claro, a antropometria que a gente faz ainda com o adipômetro, né? E que obviamente a gente usa a equação, e aí quando a gente começa a trabalhar com calorimetria, com a ergospirometria, que são tecnologias que nos fornecem números reais, a gente consegue trabalhar com a individualidade daquele paciente. Perfeito. Eu sei exatamente aonde eu vou trabalhar, qual a estratégia melhor, né? Se é um paciente, como está o metabolismo daquele paciente, obviamente, né? Se tem essa questão de um problema de metabolismo que necessite a gente entrar com a medicação, é claro, o resultado vai ser muito melhor, mas eu acho que a gente tem que avaliar cada paciente de acordo com a sua necessidade. O que eu sempre falo quem quer detalhe precisa se ater a detalhes. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente entra nessa temática de um paciente que tem já um peso dentro da normalidade e ele precisa mudar de composição corporal, muitas vezes é muito melindroso o que a gente precisa fazer para esse paciente no consultório. Então, alguns exames, como a calorimetria, onde a gente consegue entender o gasto metabólico basal real daquele paciente, se torna muito interessante para que a gente possa desenhar um plano nutricional para esse paciente e passa a ser essencial para eu saber, dentro da nossa anamnese, da conversa que a gente tem com esse paciente no consultório, se a gente vai precisar, muitas vezes, suprimir o apetite desse paciente ou entrar com alguma outra estratégia medicamentosa ou de suplementação, caso seja necessário, para que a gente dê uma ajustada no metabolismo desse paciente, para que ele consiga seguir efetivamente o que a gente precisa extrair dele dentro do consultório. Como a Fabiola já falou anteriormente, a ergospirometria também é uma outra arma que a gente pode usar para o paciente que está precisando desse detalhe final, ou para uma gama maior até de pacientes, onde a gente consegue trabalhar, inclusive com o educador físico, os limiares onde a gente vai colocar o treino desse paciente, onde a gente vai conseguir ajustar aonde esse paciente vai queimar mais, aonde esse paciente vai queimar menos, e otimizar assim a nossa perda de peso. Quem quer detalhe e consegue se ater a detalhe, consegue ótimos resultados, né, Fabiola? Exatamente. E aí a gente consegue trabalhar, com a quantidade dos macronutrientes adequados, porque não adianta, o falso magro ele também vai precisar de déficit calórico. Exatamente. É fato. E aí se a gente tem um cálculo da calorimetria, com a biopedância, com a avaliação antropométrica, se a gente consegue ter todo um compilado desses números, a gente consegue exatamente definir qual a melhor estratégia, definir a quantidade de macronutrientes que eu vou trabalhar com aquele paciente, porque eu acho que o maior desafio para a gente, enquanto profissional de saúde, é mudar hábitos. E o paciente hoje, eu percebo que o paciente quando chega até mim, ele tem medo de comer o carboidrato. Ele quer ganhar massa, mas ele só quer comer proteína. Ele quer fazer o jejum intermitente e quer ganhar massa muscular. Nada contra, eu acho o jejum intermitente uma excelente estratégia. Depois a gente pode até fazer alguma live, algum outro podcast sobre jejum intermitente, que eu acho que a gente tem assunto para falar de jejum intermitente. Mas a gente precisa sim estar muito atento à quantidade de proteína e de carboidrato. Por quê? O carboidrato ele é um poupador de proteína. Se eu aumento muito a quantidade de proteína para aquele paciente e diminuo o carboidrato, que é o que geralmente as pessoas fazem, especialmente quem quer ganhar massa, é a galera da hipertrofia da proteína. Então, eles aumentam muito a quantidade de proteína, diminuem o carboidrato. Só que a proteína ali, naquele momento, faltando carboidrato para funções vitais no nosso corpo, os aminoácidos
provenientes da quebra da proteína, eles vão ser utilizados como energia para o nosso corpo. Então é fundamental, tá? Em qualquer estratégia que a gente queira, seja para um falso magro, seja para um obeso, seja para quem quer hipertrofiar, a gente precisa ter esses macronutrientes muito bem definidos e o paciente precisa seguir aquilo. Exatamente. Né? Porque dessa forma, a gente vai conseguir ter resultado. Exatamente. O que eu falo sempre com os meus pacientes, não vale o prescrito, vale o que você faz. Não adianta você chegar aqui e a gente ter uma prescrição lindamente incrível, a doutora Fabíola fazer uma dieta maravilhosa, se o que você vai fazer no final é pizza, né? Não resolve. Exatamente. Não resolve. Ou então não querer comer para depois tomar um medicamento que vai ter uma... Né? Vamos utilizar aqui uma injeçãozinha, eu vou ficar sem apetite, vou emagrecer. E aí também é um tema para um novo podcast, né? Os análogos do GLP-1, esses remédios tão famosos para o emagrecimento, mas que na verdade a gente sabe que se você não tem uma alimentação adequada, né, você vai acabar perdendo massa muscular e não a gordura. O que eu sempre falo para os meus pacientes é que as medicações, principalmente no falso magro, tá? Especificamente falando do falso magro, que as medicações muitas vezes são muletas para que esse paciente ele consiga aprender a andar. Quando a gente está falando de obesidade de uma maneira geral, né, a obesidade é uma doença multifatorial, crônica, progressiva, né, e eu sempre brinco que contagiosa, né? Então, em termos de obesidade, quando a gente entra com uma medicação, muitas vezes a gente não sabe quando essa medicação vai sair ou se essa medicação vai sair. Porque nós estamos falando de um paciente com uma doença crônica. A gente está falando de um paciente que precisa, muitas vezes, de um tratamento crônico para a doença. Uhum. Eu sempre falo no consultório que quando a gente tem diabetes e começa uma medicação para o diabetes e melhora a glicemia, maravilha, o remédio está fazendo efeito. Se a gente tem pressão alta e começa uma medicação para pressão alta e melhora da pressão, maravilha, a medicação está fazendo efeito. Se você tem obesidade e você começa uma medicação para obesidade e você perde o peso, para o remédio. Isso aí, já. Objetivo concluído. Aí volta o peso e fala assim, a culpa é do remédio, né? Isso aí. Ou seja, nós estamos tratando uma doença crônica, uma medicação que muitas vezes deveria ser crônica, mas que você suspendeu e bota a culpa na medicação. Isso né? aí. Quando, na verdade, se você tem um diabetes e você muda hábitos, se você melhora a sua condição de atividade física, se você melhora a sua alimentação, muitas vezes você consegue se livrar das medicações do diabetes. Mas isso não é certeza, né? Isso não é certo. Mas a possibilidade é maior. Da mesma forma funciona com a obesidade. Se você faz uso da medicação para obesidade e muda hábitos, bota atividade física, bota uma dieta, se regra, pode ser que você consiga se livrar das medicações da obesidade. Isso vai ser maravilhoso. Ou pode ser que não. Pode ser que essa medicação seja realmente de uso crônico. Né? Vamos falar um pouquinho sobre a suplementação, Fabíola, dos nossos pacientes. Essa suplementação que é essencial para muitos pacientes e para o falso magro não é diferente. Sim, sim. Eu acho que o principal, né? Uma suplementação que eu amo, foi tema até do meu TCC, então eu já tenho uma paixão antiga, é a creatina. Né? E hoje em dia eu consigo suplementar a creatina para idosos, para adolescentes, para crianças, para adultos, né? E principalmente para quem quer ter uma melhor performance. Então, quando a gente pensa no falso magro, eu acho que, óbvio, a gente precisa entender quais são as questões que fizeram com que o paciente chegasse daquele jeito, né? Se ele não malha, se ele não faz uma atividade, se ele não tem massa muscular, porque ele tem mais dificuldade de ganhar massa muscular, se a questão é a alimentação, né? Se a questão é o metabolismo. Então, depois que a gente entende isso, e obviamente nem sempre a gente consegue fazer isso na primeira consulta, né? A gente consegue sim. Eu costumo dizer que o suplemento é como perfume, né? Ou deveria ser, ninguém toma banho antes de passar perfume. Desculpa, ninguém toma banho sem passar perfume. Ninguém passa perfume sem tomar banho, né? Ou pelo menos deveria ser, né? E com a suplementação é a mesma coisa. A gente precisa conseguir através da alimentação, né? E não conseguimos através da alimentação, aí sim, a gente suplementa. É muito comum pegar um paciente que eu não consigo dar o aporte necessário de proteína para aquele paciente. Eu lanço mão de whey protein. Né? E aí o paciente pode ser idoso, pode ser o falso magro, pode ser um obeso, não importa. Eu sempre falo para os meus pacientes, eu sempre faço isso aqui. Pessoal, olha só, aqui nós estamos trabalhando com o nosso
nossa pirâmide, tá? A base da nossa pirâmide é dieta, treino e sono, tá É isso certo? aí. Quando a gente sobe para o segundo degrau, são coisas que vão auxiliar, que vão fazer funcionar a sua dieta, o seu treino e o seu sono. Quando a gente sobe mais um degrau, são coisas que vão suplementar a sua dieta, o seu treino e o seu sono. Isso aí. E aqui em cima, a gente tem cerejas de bolo, né? Que aí vai variar de paciente para paciente e a gente vai fazer, né, cada conduta individualizada com cerejas de bolo para quem precisa de cerejas de bolo. Eu falo, esse finalzinho aqui, o vértice superior da pirâmide é o detalhe para quem precisa de detalhe. E é isso, né? Não um paciente que já chega numa primeira consulta e quer sair com um manual de suplementação, o paciente que chega na primeira consulta já fazendo toda a suplementação, e quando você vai conversar, ele dorme 4 horas por noite, né? Acorda 3 vezes Eles não nessas fazem o 4 horas. básico. Eles não fazem o básico. Exatamente. Mas eles já chegam querendo tomar o suplemento. Exatamente. Eles não querem alimentar, eles não querem ir para academia todos os dias, eles são, né? Ah, vou 3 vezes, 4 vezes, mas eles querem um suplemento. Então, fica realmente muito difícil, né? Trabalhar dessa forma. E você tentar colocar na cabeça do paciente que ele precisa começar lá debaixo da pirâmide. Exatamente, né? Ele tem que ter precisa começar da base. É muito interessante porque aqui dentro do grupo Health Scoop, a gente consegue, com muitos pacientes, fazer esse atendimento de uma forma mais integral. Né? Eu acho lindo aqueles princípios do SUS de universalização, equidade, universalidade, e são princípios que são assim, fantásticos, né? Eu lembro do Dr. Ezio Cordeiro, que era um gestor da minha faculdade e que foi uma das pessoas que ajudou a escrever o SUS. E a gente trabalhava muito esses conceitos que são incríveis. E eu acho tão maravilhoso como a gente consegue trazer isso para dentro do grupo Health Scoop e a gente consegue ter o nosso paciente visto como um todo. Né? A gente consegue escanear um 180, depois vira mais 180, faz um 360 do nosso paciente, né? E aí eu consigo ver todos os exames desse paciente, eu consigo passar esse paciente para você e você consegue fazer o plano alimentar e a gente tem esse bate-bola nessas nossas conversas de WhatsApp, e eu chamo isso de atendimento interdisciplinar. Né? Existe um atendimento multidisciplinar, onde o paciente ele poderia ser visto por um profissional aqui, outro profissional ali, outro profissional acolá, e ser visto por todos os profissionais. Sim. Mas o interdisciplinar, onde eu consigo conversar com a nutricionista, né, e falar assim, olha, aqui o seu João, tá? O seu João, ele tá com um percentual de gordura de 37% e o IMC de 27, Fabiola. Ele tá com uma taxa metabólica basal X, então eu vou precisar fazer uma estratégia medicamentosa aqui pro seu João, então pode dar uma enxugada na comida dele, porque ele vai conseguir, né? Porque a gente fez a medicação, ele vai conseguir nesse primeiro momento e depois a gente vai abrindo para ele aprender a comer melhor. Isso é lindo, né? Como os nossos pacientes, sim, eles conseguem girar e eles conseguem melhorar a qualidade de vida deles a partir desse atendimento interdisciplinar. Sim, isso é fantástico, né? E isso é interessante que não é só entre nós dois. É claro que a nossa, né, as nossas especialidades elas conversam de forma muito íntima, né? Muito interligada. Mas muitas vezes eu atendo paciente da ginecologista com diabetes gestacional e a gente tem, né, toda essa abertura também. Então eu consigo também ter essa mesma percepção sua. Aqui a gente abraça o paciente como uma causa nossa, de todo mundo. Exatamente. Né? Mas vamos lá, voltar a falar da suplementação, da creatina. Eu estava falando da creatina. Você estava falando da creatina. Que eu amo, sou apaixonada pela creatina. E em que momento você suplementa a creatina? Eu suplemento sempre, né? Sempre que eu posso, né? Claro, obviamente respeitando se o paciente tem alguma, né, alguma questão ali renal, hepática, enfim. Mas é o meu suplemento de eu escolha. amo creatina, né? Então, todos os meus pacientes que estão ouvindo aí sabem disso. Eu só tenho algumas questões com relação a exatamente o que a gente falou há uns minutos atrás. Né? Alguns pacientes, eles precisam começar uma atividade física para que a gente comece a pensar em suplementação. Tanto para que ele consiga perceber o efeito da suplementação e passe a levar isso a sério, né? Quanto para que
a gente não onere paciente por algo que ele não vai usar. É diferente, por exemplo, de um idoso, né? Um idoso que já começa ali a perder um pouco de força muscular, às Sim, vezes é um idoso que tem um certo grau de sarcopenia, e você suplementar a creatina, você melhora a qualidade de vida daquele sim, paciente, né? Agora, se nós estamos falando de um paciente que é um falso magro, muitas vezes é um paciente que não treina, é um paciente que está muito ocioso nessas questões, é um paciente que é um paciente de iFood, né? Depois da pandemia, a gente ganhou exato, muito esse nicho de paciente, que é o paciente do iFood, exato. né? Então, às vezes é interessante que esse paciente ele comece a atividade física e depois quando eu pelo menos, coloco o suplemento na vida dele, ele fala assim, olha como melhorou, olha como eu senti diferença nisso aqui pro meu treino. Doutor, eu pegava uma carga X, agora eu tô pegando uma carga X mais tanto depois desse suplemento que você adicionou aqui para mim. Ele ter essa percepção também é muito importante, até para a adesão desse paciente no tratamento. Sim, sim, claro. E uma coisa assim, pensando no falso magro, né? Vamos supor que a gente chegasse um falso magro agora pra gente. Como de repente seria a nossa conduta? Eu, obviamente, né, ia ver o intestino, toda essa questão, né? Porque a gente não é só o que a gente come, a gente é o que a gente digere, o que a gente absorve. Mas pensando, primeiro lugar, o que a gente faria em relação à nutrologia e à nutrição? Você certamente iria orientar uma atividade física, né? Um exercício mais de força, alguma coisa mais pontual. Uma coisa que você falou agora que me deu até um gatilho. Exercício de força. Senhor, é uma conversa que a gente sempre tem que ter no consultório. Meu Deus do céu, é uma A gente tem que conversa que a gente sempre desenhar, tem que ter né? no consultório. Gente, Difícil. principalmente em se tratando de falso magro. Eles só querem fazer exercício O aeróbico, falso né? magro, agora eu vou até olhar de frente para a câmera. O falso magro precisa fazer exercício de força. Não é opcional, tá, meu anjo? Não é opcional. O E também falso magro não é só para fazer exercício aeróbico, e né? não é para Só fazer só querem fazer exercício exercício magro, aeróbico. aeróbico, e não é para treinar fofo, tá, anjo? Não é para treinar fofo. O que acontece? A fibra muscular, ela vai crescer a partir da pancada. Tá? É mulher de malandro, ela cresce na porrada. Então o que acontece? Quando você vai fazendo a atividade física e vai lesando a fibra muscular, essa fibra muscular ela precisa se reconstruir. Tá? E a partir do momento que ela precisa se reconstruir, você vai colocar as proteínas no momento certo, no lugar certo, no porcionamento certo, e você vai ter a sua hipertrofia muscular. E se você tem uma massa muscular baixa, e normalmente isso é comum no falso magro, uma massa muscular baixa com uma massa de gordura alta, você precisa fazer um exercício de força para que você consiga hipertrofiar essas suas fibras musculares. Uma outra coisa extremamente relevante. Quando a gente quer melhora de definição muscular, né? Quando você quer, fala assim, ai meu Deus, mas aqui a barriga está me atrapalhando, não é isso que eu quero. Duas coisas que são extremamente importantes. O seu corpo não é burro, tá? O seu corpo é uma máquina de vencer. Então o que ele faz? Essa gordurinha que está acumulada aí, ele quer manter, tá? Porque você quer matar ele, você quer tirar todo o reservatório de energia que ele tem. Então, essa gordura é a última coisa que ele vai te permitir queimar. Por isso a gente vai trocando de estratégia o tempo todo, né? Para tentar driblar a esperteza que o corpo tem, tá certo? Sem contar que quem quer definição quer perder gordura e quer ganhar massa muscular. E não dá para fazer isso sem treino de força. Tá Não, certo? e não tem como perder só uma barriguinha, né? Às vezes o paciente chega, eu quero perder essa barriguinha aqui. Não tem como, Só na né? plástica. Infelizmente quando a gente perde tudo. Existem locais que são mais difíceis, como esse que o Dr. Gilmar acabou de falar, né? Que é aquela gordura que já tá ali há mais tempo, que é uma gordura mais difícil de sair e que, obviamente, o nosso corpo não foi feito para perder absolutamente nada. Mas, O nosso hipotálamo, o nosso corpo, de uma maneira geral, ele entende o nosso maior peso como o nosso melhor peso. Eu sempre falo que você prefere trabalhar, você prefere viver com muito dinheiro ou você prefere viver ali apertadinho? E todo ser humano, né, com dois neurônios, consegue responder que você quer muito dinheiro, você não quer viver apertado. E o nosso hipotálamo, ele trabalha o nosso corpo para voltar para aquele lugar onde ele tinha muita energia.
onde ele tinha gordura abundante que ele podia usar no momento que ele quisesse. Exato. E não ficar ali naquela parte restrita, onde ele só tem aquela barriguinha que ele está segurando você para não queimar, para que ele tenha energia o suficiente. A partir daí, existe essa necessidade, a produção está pegando um cartaz aqui para me dizer que o nosso tempo está acabando. E a gente não conseguiu falar a metade do que a gente queria falar, né? A gente não conseguiu falar do bendito falso magro. Eu vou continuar falando. Do que a gente vai suplementar. A gente vai continuar falando. A produção que lide com isso. Isso, a gente que faça um... Ele que edite, né? Depois. Mas é isso. É muito pouco tempo pra gente, tá? Pouco tempo. Vamos reivindicar mais tempo. E a gente já fala pouco, né, Fabiola? Eu peço de você, falo até pouco eu mesmo. quase não falo. Exato. Eu quase não falo. Mas vamos voltar então aqui agora. Vamos focar aqui. Vai lá. Falso magro, chegou pra gente, certo? Uhum. O que a gente vai fazer? Então, normalmente, quando eu tenho a abordagem desse paciente no consultório, a primeira coisa que eu faço é definir em que categoria esse paciente está. Tá? Se é um paciente mais sedentário, se é um paciente que já está fazendo exercício. Exatamente. E que a gente não sabe, né? Provavelmente não está sendo um exercício efetivo, Exatamente. Porque senão ele estaria com resultado. Exatamente. Definido isso, ok. Então vamos pegar uma situação hipotética. Vamos pegar um paciente nosso, tá? Um paciente que chegou, falso magro, faz exercício ali 3, 4 vezes na semana, mas está dentro dessas características aí que a gente está discutindo. De gordura alta e uma massa muscular. Primeiro lugar, orientação sobre exercício físico. Exatamente. Né? Não treinar fofo, não treinar Nutelinha, né? Exatamente. Treinar raiz. Lembrando que a gente não faz prescrição de treino. Né? Isso é importante. Pelo amor de Deus. Cada um no seu quadrado. Lugar, né? Mas eu gosto de conversar com o personal, eu gosto. Sim. Isso é ótimo, quando a gente consegue, né? Isso é incrível. Porque aí o paciente fala que está treinando, o treinador fala que não, que está enrolando, né? Falo e assim, aí a gente descobre... Olha aqui, ainda manda bem impedância. Fala assim, ó, olha aqui o tanto de massa muscular que esse cara tem. Dá pra botar pra fazer mais força. Isso aí. Então aí chegou, beleza, vamos, né, consertar ali o exercício de força. Treino legal, beleza. Segundo passo, ou primeiro, né? Não importa. A ordem não vai importar em relação à importância. Alimentação, né? Déficit calórico. Ajustar macro e micronutrientes. Né? A gente, quando faz os exames de sangue, a gente consegue ver se está, principalmente, né, na nutrologia, vocês conseguem mensurar isso muito bem, a questão hormonal, a questão de deficiência de vitaminas, de micronutrientes. Então, se a gente não conseguir fazer isso através da alimentação, que nem sempre é tão fácil, né? Por exemplo, pega um paciente com vitamina D de 18, né? Lembrando que o mínimo é 30, né? E a zona ótima de trabalho é ali em torno de 60. Exatamente. Então, quando você pega um paciente com 18, não tem alimentação e sol que vai dar certo, né? Exatamente. A gente realmente precisa entrar com a suplementação de cara, né? Aqui eu vou fazer 2 adendos. Primeiro da vitamina D, né? Que muitas vezes a gente faz uma suplementação de vitamina D no consultório. E uma coisa que eu sempre levo muito em consideração na suplementação da vitamina D do paciente, teve uma paciente hoje sobre isso, estava conversando sobre isso com ela, a etnia da paciente para poder fazer a suplementação da vitamina D. Gente, a gente tem melanina, tá? Isso aí. No caso eu, né? Eu também tenho, tá? Olha o bullying. É discreto, eu também discreto, tenho, mas eu tenho. Então o que acontece? A exposição ao sol para atravessar a melanina protege a gente dos raios ultravioleta e protege a nossa vitamina D dessa transformação na parte ativa da vitamina D. Exatamente. Então, a suplementação da vitamina D para o paciente negro, ela é diferente da suplementação da vitamina D para o paciente branco. Tá? A gente precisa encarar essas diferenças dentro do consultório para que a gente consiga otimizar o tratamento dos nossos pacientes. Tá? Um segundo fato que eu queria comentar é sobre a insulina. E aí, voltando a falar do nosso falso magro, o nosso falso magro, muitas vezes, ele tem uma gordura visceral aumentada, né? Uma síndrome plurimetabólica instalada, onde ele já tem uma hiperinsulinemia, né? Tem uma insulina mais aumentada, uma resistência a essa insulina que dificulta a nossa perda de peso. Tá? Uhum. E às vezes a necessidade da gente conduzir medicamentosamente essa resistência insulínica desse paciente para que a gente otimize a perda de peso desse paciente dentro do consultório. Tá certo? Sim, na verdade, quando a gente
começa a tratar o paciente, né? E você falou isso de forma bem interessante, é muito individual, né? Quando a gente traz para uma determinada população, né? No caso você abordou a população negra, então a gente tem que ter um olhar diferenciado, né? Não é sair suplementando Não, e é tão igual para todo engraçado mundo. como, de repente, você tá num lugar e alguém fala assim, Doutor Gilmar, me passa um remédio para emagrecer aí. Direto, Fala assim, não, meu o anjo, tempo é todo. tanta variável que a gente precisa observar para que a gente consiga te levar de um lugar para outro, que não é assim do dia para noite. Nem a nossa conversa a gente consegue conduzir e Não, terminar do dia para noite, né? As coisas são realmente muito complexas. não, e é isso, né? Se o paciente não tem nenhuma síndrome metabólica, que você, obviamente, né, fez essa avaliação através do exame bioquímico e tudo mais, o paciente não tem nenhuma síndrome metabólica, ele é um falso magro, então a gente tem que ter o quê? O binômio. Aliás, o trinômio, né? Alimentação, sono e treino. Se tiver fazendo isso, não tem como não ter resultado, Só um adendo né? para a gente falar do sono, porque a gente falou do treino, a gente falou da A alimentação. gente só falou da creatina até agora. Tô esperando você falar dos outros. Eu não sei se vai dar tempo, Fabiola. E aí, o que acontece? Só pra gente poder falar do sono, porque ele tá muito na base da pirâmide, e a importância dele, eu sempre brinco que a dieta, todo mundo entende que se comer menos vai emagrecer. Uhum. O treino, todo mundo entende que se treinar mais vai crescer. Agora o sono, me deixa no meu celular até um pouquinho mais tarde, né? Exato. Deixa eu acordar cedo porque eu vou cansado, mas eu dou conta do recado. Só Uhum. que existe uma série de alterações que o nosso organismo ele promove, tá? A partir de uma noite mal dormida, que faz com que a gente coma mais no dia seguinte, a gente tem um aumento do hormônio que a gente chama, uma diminuição do hormônio que a gente chama de leptina, que é o hormônio responsável pela Uhum. saciedade, um aumento do hormônio que a gente chama grelina, que é o hormônio responsável pela fome. Então, depois de uma noite mal dormida, as chances de você, principalmente, por exemplo, um paciente beliscador, dele beliscar mais até não conseguir chegar na saciedade, porque o hormônio não foi produzido durante a noite de sono, é muito grande. Sem falar do Então, cortisol, né? o cortisol, inclusive, né? E o que Exato. acontece? A gente não dá a devida importância dos hormônios produzidos durante o sono para nossa alimentação. Sim. Inclusive, a testosterona, que é um hormônio produzido mediado por LH, né? O LH é produzido durante o sono REM, o sono de qualidade. Se você não Uhum. dorme bem, o seu desempenho dentro do seu treino, ele não vai ser satisfatório, né? A sua hipertrofia, e lembra que a gente está precisando de ganho de massa para esse falso magro, ela não vai ser satisfatória como você imagina. Então, eu brinco que o sono, ele é a orquestra do treino e da dieta, tá certo? Tem um trabalho super interessante mostrando que que a média de ingesta calórica num dia depois de uma noite mal dormida é em torno de 350 calorias, né? E eu sempre falo isso, gente, 350 calorias, 20 noites mal dormidas, 7.000 calorias, 7.700 calorias, 1 quilo de gordura, É né? isso aí. E 1 quilo de gordura, pelo amor de Deus, é um volume, eu vou pegar aqui, peraí, só pra mostrar. 1 quilo de gordura, gente, é isso aqui. Não dá nem pra acoplar 1 quilo de gordura, é coisa pra caramba, né? Então, assim, Realmente. faz toda uma diferença. E sem contar que é um tecido extremamente inflamado, né? O tecido adiposo é um tecido extremamente inflamado. E aí, obviamente, a gente olha aquela composição corporal, tá um pouquinho acima do peso e tal, mas não, né? A gordura, ela vai favorecer uma série de outras reações, né, no nosso corpo que são totalmente desnecessárias. A gente não quer isso. A gente quer ter saúde, a gente quer ser saudável. Eu não estou nem falando do corpo, do físico, né? Isso acaba sendo consequência. Mas eu acho que a busca pela saúde, ela deve ser a nossa principal motivação diária, né? É a diferença da gente fazer a abordagem sobre obesidade e falar sobre gordofobia, tá? Que é uma linha muito tênue e muito difícil da gente conduzir sem gerar comentários que sejam maldosos, né? O que eu sempre falo? Quando a gente está falando de obesidade, a gente está falando de uma doença que tem CID,
tá? A gente está falando de uma doença multifatorial, crônica e progressiva e contagiosa, tá? Isso pega. Uhum. Quando a gente está falando de gordofobia, sou eu julgar o paciente obeso pela sua obesidade. É como se eu estivesse falando que todo paciente obeso é um paciente cansado, é um paciente preguiçoso. Todo paciente obeso é um paciente desleixado, que não tem interesse em cuidar da sua própria saúde ou que não devesse amar o seu corpo. Ou um tá paciente certo? que come o dia inteiro. Exatamente. Né? Que muitas vezes Né? não é. E Um muitas paciente vezes obeso, não ele é. come... E muitas vezes o Quase, paciente... nem come às vezes, né? Muitas vezes ele come errado, muitas vezes ele nem come Às vezes ele tanto, nem... mas tem um Exatamente. descontrole hormonal Isso aí. envolvido, né? Porque eu brinco que na Somália também tem gente com desconforto hormonal, mas se não tiver comida, a gente não chega à condição de obesidade. Sim, óbvio. Né? Entretanto, você discriminar uma pessoa pela sua condição de obesidade, isso é errado. Isso é gordofobia. Você taxar alguma pessoa por qualquer coisa por uma condição de obesidade, isso sim é gordofobia. Mas a gente precisa entender que a obesidade ela precisa de tratamento. E a gente precisa correr atrás de fazer o tratamento da obesidade, que sim é uma doença. Sim. E é isso, né? Isso daí, essa questão do preconceito, essa questão, né, da falta de empatia com o outro, isso é muito comum, né? Ah, é gordo porque não para de comer. É tão multifatorial, tem tantas Sabe? causas. Exato, Só que a gente já falou de sono, já falou de intestino, já falou de uma série de coisas envolvidas na gênese da obesidade, né? Uma gênese do ganho de peso, que é muito maquineísta você colocar isso como uma falta de vergonha na cara. Né? É muito simplista você dizer que a pessoa tá obesa porque ela come demais. Não é só. Existe uma série de coisas envolvidas, por isso existe cirurgia para tratamento da obesidade. Cara, existe cirurgia para tratamento da obesidade. Para a gente entender a magnitude dessa doença, mas isso é assunto para outro podcast. E a questão também, né, do tratamento, não é só medicamento, porque se fosse assim não ia ter gordo. Né? Não ia ter obeso. Exatamente. A pessoa ia lá, tomava uma medicação e estava tudo bem. Então, assim, são várias coisas, né? Posso só fazer um adendo? O quanto é importante essa abordagem dentro do consultório? Por que a nossa consulta demora tanto? Meus pacientes sabem? Demora. Porque a gente precisa entender exatamente a gênese do que está acontecendo. Sim. Porque medicações tem várias no mercado. E eu preciso entender se a saciedade está prejudicada, se a fome está aumentada, ou se nós temos algum problema hormonal contribuindo para essa obesidade. Ou se tem tudo isso junto. Ou se tem tudo isso junto. Que é muito comum tá certo? também. Que é muito comum. Então, assim, são tantas variáveis dessa multifatorialidade que a gente precisa conversar quase como uma terapia dentro da consulta, né? Para que a gente consiga escolher a melhor droga. Você é um paciente beliscador? Você é um comedor noturno? O que está acontecendo? E é medicamentosamente tratado isso? Será que isso não é genético? Então, assim, são muitas nuances para a gente poder tentar ser bem assertivo na escolha da medicação, quando tem necessidade, para que esse paciente ele evolua bem e não caia no reganho de peso. Que é muito comum, né? Que é muito comum. Muito comum. Então, é isso. É um olhar como um todo, né? Porque eu costumo dizer isso, gente. Se medicamento para obesidade der certo, não ia ter ninguém mais obeso. Né? A questão é muito mais... Certo dá. Só isso, né? Se fosse a salvação da lavoura, exatamente, né? Exatamente. É claro que os medicamentos têm sua efetividade, sua importância e tudo mais. Mas mudanças de hábitos são essenciais até para a gente se livrar das medicações, caso isso seja uma Então a gente já foi lá no obeso, a gente já foi lá no desnutrido, na Somália, que você falou de Somália, e a gente vai voltar pro nosso falso... E a gente vai voltar aqui pro nosso falso magro, tá? A gente vai voltar pro falso magro. Então, vamos lá. Paciente, a gente ajustou macronutriente, micronutrientes... Treino, sono e suplementação. Entraríamos com uma creatina... Sim, né? Se esse paciente estiver treinando ou tiver previsão de treinar, se não num segundo momento, sim. Poderíamos entrar com alguma coisa para favorecer a beta-oxidação, né? Que é favorecer aí a queima de gordura mesmo, porque às vezes a gente mobiliza a gordura, né? Cafeína mobiliza a gordura, mas não dissolve a gordura, né? Senão seria ótimo também. Vamos tomar café, a galera vai todo mundo ficar magro. E assim, o grau de mobilização da cafeína da gordura também é bem
pouquinho, né? Mas mobiliza. Mobiliza. Vamos dar a César o que é de César. Mas entraria com, de repente, uma L-carnitina? Poderíamos entrar? Mais ou menos? O que você acha? Fala aí. Não, eu Ou tenho... esse esse nem pensar. Porque a L-carnitina, o que acontece? As doses que a gente precisaria de L-carnitina e o veículo de carboidrato para que ela conseguisse passar para dentro da célula para poder promover a quebra, a beta-oxidação dessa gordura, ela seria homérica, né? Então, assim, ela acaba sendo um suplemento que, nesse momento, ela não vale tanto a pena. Ela tem outras funções, ela tem outras aplicabilidades clínicas, né? Mas para queima de gordura, é aquele pensamento simplista que a gente tem, né? Se a carnitina é um transportador da gordura para dentro da mitocôndria, para essa gordura ser quebrada, vamos suplementar a carnitina e a gente não é simplório assim dentro da nossa prática clínica. Tá bom, então creatina ok, L-carnitina mais ou menos, betalanina. A betalanina é um suplemento que eu amo de paixão, mas eu gosto muito da betalanina pro paciente que já faz uma atividade física há muito tempo, porque é uma melhora sutil, né? E para o paciente que é um atleta de mais tempo e dependendo da aplicabilidade da atividade física que aquele paciente tem especificamente, às vezes vale a pena, às vezes não. Um atleta, por exemplo, amador de CrossFit, né? Que é uma gama enorme que a gente tem no consultório, muitas vezes ele se beneficia do uso da betalanina, tá? O paciente da musculação, nem sempre. Aí eu vou precisar conversar com ele especificamente sobre o treino que ele faz, às vezes conversar com o personal dele, para saber se vale a pena suplementar a betalanina para esse tipo de paciente. Tá, então para esse falso magro a gente entraria o quê? Treino, alimentação, creatina, whey? O whey protein, para a gente conseguir bater as metas proteicas desse paciente, Sim. porque é um paciente que tem umas metas proteicas às vezes um pouco mais ousadas, né? Às vezes é um paciente, sei lá, que tem 80 quilos e a gente calculou aí 160 gramas de proteína para esse paciente no dia, e quando você vai conversar, ele come um filé de frango no almoço ou no jantar, 2 ovos mexidos no café da manhã, e acha que tá comendo proteína lindamente. Sim. E aí você precisa colocar o whey no lugar do whey, precisa conversar com ele sobre o que mais de suplementação de proteína que a gente pode estar fazendo para esse tipo de paciente. Pensando mais algum aqui. Então, assim, creatina, whey protein, muitas vezes um ômega 3, né, são coisas que podem ser muito bem colocadas para esse tipo de paciente. Tratar esse intestino, porque o paciente falso magro é muito comum chegar no consultório com um intestino que não funciona, e essa comunicação do intestino com o cérebro é extremamente importante para manter a saciedade desse paciente. Não, e às vezes o paciente acha que pelo fato dele ir ao banheiro todos os dias, o intestino dele está perfeito, né? E a gente sabe que não é dessa forma. Não necessariamente. É essa relação simplista, mais uma vez. Beleza? Bom, a gente já tem que ir caminhando para o nosso final. Exato, né? a gente falou... Acho que a gente queria estar conseguiu o Jô dar um Soares resumão, agora, né? queria estar ouvindo a... Eu queria resumir... Eu queria fazer um resumo de mais suplemento, mas não dá, né? Não dá pra gente falar de todos. Do grupo médico Health Scoop, é só aparecer que a gente tem suplemento para dar e vender. A gente tem estratégia para dar e vender, tanto é que a gente vende. Exatamente. É isso aí. Mas é isso, pessoal. Foi excelente esse nosso bate-papo, Fabiola. Quem vai falar que foi excelente são eles, não é você. Não, gente, foi excelente. Eu sou fofíssimo. Peguei a mão, vou até tomar no microfone. Eu sou fofíssimo, você é fofíssima. A gente fala super bem, não tem como todo mundo não ter amado. Não, né? A Xuxa é meu amor. E é isso então, pessoal. Ó, valeu, muito obrigado aí pela presença, muito obrigado por ter assistido aí até o final. E muito obrigado. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, quiserem fazer alguma pergunta, tá? É só escrever embaixo que a gente vai responder com o maior carinho, com o maior prazer, tá bom? Muito obrigado pela audiência, pelo tempo e pela paciência de vocês. Obrigado, Fabiola, por ter aceitado o convite. É um convite bem desafiador, né? Obrigada a você pela parceria de todos os dias e por me ensinar tanto, por eu aprender tanto com você, tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço.